Caras e caros camaradas, vivemos numa era de descoincidências. A descoincidência entre o tempo da governação e o tempo mediático, a descoincidência entre o tempo da decisão política e o tempo em que as políticas efetivamente impactam na vida das pessoas. A descoincidência entre o tempo das políticas e a realidade percepcionada e vivida pelas pessoas. E talvez seja nesse destempo, como eu lhe costumo chamar, afunilado pela vertigem do consumo imediato das redes sociais, que reside boa parte do desencanto e da frustração das pessoas para com a atividade política. A democracia é isso mesmo, um exercício permanentemente inacabado, um exercício de construção permanente que leva tempo e requer paciência. E nesse sentido, o pior que nos pode acontecer é o esvaziamento da política de convicções em virtude da política performativa. É o esvaziamento do discurso político em virtude do primado da tecnocracia e da tribalização da atividade política. É a mediação de interesses corporativos substituir a prossecução do interesse comum, da solidariedade, da oportunidade partilhada, do dever público e da proteção coletiva contra o risco. É o ódio, a intolerância e os manicaísmos gratuitos substituírem a generosidade de valores tão singelos como o respeito, a tolerância e a empatia que constituem a base de uma boa coabitação democrática. E se a democracia é o espaço do confronto e do consenso, da convergência e da divergência, uma coisa é certa: a democracia não se pode despolitizar, não se pode amoralizar e não se pode neutralizar em relação ao bem comum, muito menos deixar-se tomar pela lógica de mercado. Como dizia Olof Palme, não é difícil fazer revoluções. O que é verdadeiramente difícil é fazer reformas. Não precisamos de projetos pretensamente refundacionais. Precisamos de continuar a construir uma república que não desista de combater as desigualdades através do reforço das transferências sociais, que consiga relançar a mobilidade social através da equalização de níveis de rendimento para iguais níveis de competência. Que não desista da pretensão de regular não só os desajustes macroeconómicos, mas também as forças tectónicas do mercado. Que não desista de garantir os direitos das gerações futuras, deixando-lhes um planeta habitável. Que aprofunde a democracia participativa e qualifique a representação política para que não sejamos apenas uma sociedade de consumidores, mas sim de cidadãos, de homens e mulheres livres. E, finalmente, uma república que resgate a confiança das gerações mais jovens no Estado, com a valorização dos serviços públicos em proximidade, de forma descentralizada pelo território, não numa lógica transacional, mas relacional para com o cidadão, para com todos nós. Estejamos, por isso, atentos e vigilantes àqueles que, tal como sucedeu nos anos 70, queiram aproveitar esta crise inflacionista para suprimir direitos, desregular a economia, precarizar o trabalho, desmantelar o Estado Social e desvalorizar o diálogo social. Sabemos o que queremos, mas também sabemos o que não queremos. Não queremos um modelo de sociedade que, sob o falso pretexto da liberdade, nos venda um Estado que gasta cada vez menos em saúde, educação e habitação e que deixe os jovens portugueses para trás. Caras e caros camaradas, dizia Camus, num célebre discurso: solitário ou não, tento fazer o meu trabalho. E se por vezes o acho pesado, é porque ele se exerce principalmente numa sociedade intelectual tão terrível como aquela em que vivemos, onde a deslealdade é considerada um ponto de honra, onde o reflexo substituiu a reflexão, onde se pensa à força de frases feitas, tal como o cão de Pavlov salivava ao toque do sino, e onde a maldade experimenta muitas vezes fazer-se passar por inteligência. Vou terminar, Sra. Presidente. Ultimamente tenho sentido exatamente aquilo que esta frase descreve. Ao longo dos anos, na juventude socialista, iludi-me e desiludi-me. Tive aventuras e desventuras, dias tristes e dias felizes. E para os mais novos, para quem este possa ser eventualmente o primeiro congresso, também sentirão muitas vezes essa frustração.
Também sentirão por vezes a injustiça e a ingratidão. Mas é importante que saibam uma coisa: desistir nunca é o caminho. Haverá dias difíceis, sim, mas nesses lembrem-se das causas que nos movem e lembrem-se das pessoas que lutam ao vosso lado. Vale sempre a pena ter coragem para continuar. Viva a Juventude Socialista! Bem-ajam!